Bom, nós estamos. Nós estamos falando sobre as cartas à igreja, cartas escritas para a igreja de Cristo, né, como um todo. E hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta, o primeiro bloco, né? Não vai ter como a gente fazer um estudo expositivo de toda a carta, então a gente está pensando assuntos que a gente entende como principal daquela carta para a gente tentar conversar junto, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 11. Aleluia. 1 Coríntios 11, 2, a partir do versículo 11. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino, de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Em outra versão fala como a crianças em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Até aqui. Irmãos, nós estamos a bordo de Paulo na sua terceira viagem missionária e ele está sentido, né? Ele foi a Corinto. Corinto era um lugar rico, um lugar de comércio muito acentuado, parecendo ali com aquela região do Brás lá em São Paulo, ali da 25 de março, parecendo com a Feira Hippie, sabe? Onde os comerciantes produzem os seus produtos e expunham lá. Então tinha muitas feiras, era um lugar comercial e era uma região portuária, ou seja, tudo que tinha mais valor que vinha pelo mar chegava em Corinto. Então Paulo teve como objetivo falar do Evangelho para esse público que tinha, de certa forma, um contato com lucro, com negócio, né? Com dinheiro, com missão, com viagem. Se existia um lugar desenvolvido naquela época, Corinto era um lugar desenvolvido. Por quê? Porque chegava as coisas primeiro lá e de lá saía para os demais locais. Então é uma região portuária, uma região de negócios, onde Paulo não se limitou, né, para não ir para esse local. Os negócios também precisam ser redimidos,
a missão, né, de Deus envolve os negócios, e Paulo foi para lá pregar o evangelho. E essa igreja que o acolheu, ou essas famílias que o acolheram, elas o fizeram de certa forma tão bem, ele gostou tanto daquelas pessoas, que ele demonstrou sua preocupação escrevendo 2 cartas para essa igreja que o recebeu lá. Por quê? Porque eles tinham muitos atrativos externos que pudessem desviá-los do evangelho. Então as cartas de Paulo aos Coríntios são cartas com muita instrução de vida da igreja, instrução de como eles deveriam permanecer vivendo em Cristo, né? E nessa oportunidade eu vou me dedicar a tentar esclarecer um pouquinho sobre 3 referências que o apóstolo Paulo faz aqui, que são elas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. São 3 coisas distintas. E o ideal é que você preste um pouquinho atenção, ou invista atenção nisso, porque você pode se situar onde você está. David, mas eu já tive uma experiência com Deus de salvação. Ok, mas e aí? Perceba que Paulo, 1 Coríntios 2, vou aqui. Perceba que Paulo fala assim no capítulo 3 que eu li, 3 versículo 1. Eu, irmãos. Então ele está falando para quem? Ele está falando para gente que teoricamente são crentes, teoricamente são irmãos, teoricamente estão aqui, estão na igreja. Então é uma palavra para nós, para os de casa, tá bom? Como desafio, né? Eu te desafio a esses minutos aí que você vai me ouvir a olhar para dentro, a olhar para si, fazer boas perguntas para si. Porque esse assunto pode indicar a fase de desenvolvimento da sua fé, como está esse desenvolvimento, e você observar bem esse desenvolvimento, o estágio que você está, pode definir o que você precisa fazer no próximo passo. Se você não souber, não tiver o diagnóstico, você não tem como saber o que você tem que fazer. Então olhe para você, tá bom? O curso da sua vida, os dias que você está vivendo. Na teologia, em geral, nós separamos a humanidade, a criação de Deus, em 2 realidades: a realidade natural, ou o homem natural, criação de Deus, e o homem espiritual, filiação de Deus. A grosso modo, existe o homem natural, o não convertido, o não reconciliado com Cristo, e o homem espiritual, que nasceu de novo. Só que as coisas não é tão simples assim. Dentro da realidade espiritual, ou seja, dentro dessa realidade dos que nasceram de novo, Paulo vai tratar um terceiro elemento chamado homem carnal, que é o homem que já teve uma experiência, mas vive como se não tivesse tido. Entende isso? Então são 3 realidades. Vamos à primeira, homem natural. Quem é o homem natural no nosso meio? O homem natural, que ele fala aqui em 2,14, ele fala o seguinte: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. O homem natural é o que não foi iluminado. A palavra aqui utilizada para natural é aquele que ainda não respira, ou que somente tem as funções básicas de vida, mas não tem a verdadeira vida. Então é alguém que é governado pela sua natureza terrena, carnal, de sobrevivência, que levanta, está vivo. Esse é o homem natural. É o homem criação de Deus, mas não filiação de Deus. É alguém sem Cristo, é um não convertido. É alguém que está alheio ao reino de Deus, alienado, cego, vivendo para si mesmo, vivendo seu projeto. Esse é o homem natural. Lembra quando palavras de Jesus para Nicodemos, em João capítulo 3? Nicodemos, um sábio da época, e ele chega para Nicodemos e fala: Nicodemos, você é um homem natural.
Você é um homem natural, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos buga a cabeça dele, porque ele entende nascer como nascer biológico. E ele fala, como pode eu voltar para a barriga da minha mãe? Esse homem é louco. É isso que Paulo está falando. O homem natural não entende coisas espirituais. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, Jesus falou de um nascimento espiritual. Só que Nicodemos era um homem natural, ele não conseguia discernir o que Jesus está falando. Por quê? Porque ele é um homem natural. Então o homem natural não está no nosso meio. Tecnicamente, ou ele está aqui pela primeira vez, né? Ele veio como convidado, ele veio... Mas o homem natural é aquele que não discerne, que está cego, que vive o seu mundo e o seu mundo é tudo. Esse é o homem natural. Podemos dizer nas palavras de Jesus, Jesus fala assim, é preciso você nascer da água, Nicodemos, mas também é preciso você nascer do Espírito, ou seja, nascer da água. Todo bebê nasce da água, né? Da placenta ali, nascimento biológico. É preciso você nascer, um dia você precisou nascer, só que é preciso você nascer do Espírito, Deus nascer, fazer renascer o teu Espírito. Todos nós, quando criados por Deus, Deus nos colocou dentro de nós um elemento espiritual, o espírito humano, que quando tem contato com o Espírito de Deus, esse espírito humano se conecta a esse Espírito de Deus e nós nascemos de novo. Esse é o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. Então, primeiro, quem é um homem natural é aquele que não consegue discernir nada espiritualmente. Você fala, parece que entra aqui e sai aqui. Você fala e não funciona. É o homem natural. O segundo homem que Paulo vai trabalhar é o homem espiritual. Ele fala aqui, versículo 15, mas aquele que é espiritual, ele julga todas as coisas. Julgar é pesar. Ele pesa todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado, ele não é pesado por homem nenhum. Por quê? Porque ele só tem um legislador sobre ele, que é Cristo, mediante o Espírito. Então, o homem espiritual, ele pesa. O que é pesar? É você falar e eu ver se aquilo faz sentido. Se aquilo se aplica ao meu coração, se aquilo está falando comigo alguma coisa, se é para me melhorar, se eu posso melhorar naquilo, se eu posso melhorar na... Deu para entender? O homem espiritual discerne, julga, pesa o que lhe é falado espiritualmente. Esse é o homem espiritual. As verdades da palavra de Deus, elas funcionam como uma espada, né? De dois gumes, texto de Hebreus. Já aconteceu com você? Alguém do nada está conversando numa boa, ou o pastor está pregando lá, aí você está até nem dando muita ideia não, mas de repente alguma coisa que ele falou penetra, começa a dividir sua alma, seu espírito. Você começa a entender, puxa, aquilo ali é para mim. Como é que ele sabe daquilo? Já aconteceu isso? Sim ou não? Isso é o poder da palavra, que é espiritual, alcançando um coração espiritual. Um coração disposto a discernir espiritualmente, né? Olha o que fala em Hebreus. Deixa esse texto aí que nós estamos marcados. Vai lá em Hebreus 5, 14, sobre o homem espiritual. Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Lembra do que eu falei de espiritual, que pesa? Então ele está falando, olha, um homem espiritual é um homem com experiência de pesar. Então ele pode ser até provado pela carne dele, mas ele começa a pesar, que se ele tiver aquela atitude de corresponder à carne,
ele está entristecendo o espírito, e então ele consegue se opor àquilo. Por quê? Porque ele é um homem que nasceu de novo, espiritual, que tem discernimento, que tem força para pesar. Então alguém te chama para fazer um negócio, alguém quer te vender algo que não é legítimo, ou alguém quer te chamar para uma sociedade, e quando a pessoa está falando ali, aquilo já entra meio, parece que precisa ser digerido, sabe aquele negócio assim? Por quê? Porque você é um homem espiritual, você consegue pesar, discernir coisas espirituais. A palavra está dizendo que os alimentos sólidos são para esses. Por quê? Porque quando você dá alimento sólido, ele precisa ser triturado. E você precisa ter essa força para triturar, para pesar as informações, né? Ele está falando isso. Os espirituais são aqueles que já cresceram e desenvolveram a ponto de suas vidas estarem seguindo um curso com Deus. O natural está seguindo a sua própria vida. O espiritual, ele pergunta para Deus o caminho. Ele sabe que ele tem uma promessa muito maior do que essa aqui. Ele sabe que ele tem uma expectativa de uma morada, de uma casa, de um plano eterno que é muito maior que esse. Esse é um homem espiritual. Ele sabe que os projetos dessa vida podem ser bons e para a glória de Deus, mas são infinitamente menores do que o que está preparado para nós. Esse é o homem espiritual. O espiritual aqui, a palavra grega é teleios, e teleios é um homem que foi levado a um fim em Deus, que foi finalizado, que todo o projeto humano dele se resume a Deus. É um homem sem projetos pessoais. É um homem completamente destinado a Deus. É um homem que foi movido por um interesse a Deus, maior do que aos seus próprios interesses. O homem espiritual aqui, teleios, é aquele que a integridade, a virtude humana dele foi de tal forma afetada que ele não consegue imaginar esse conjunto de virtudes que ele tem funcionando só para uma vida natural. Não é possível. Tem que ser para a glória de Deus. Só se for para a glória de Deus. Amém. Entende isso? É uma profissão que só se for para a glória de Deus. É uma família só se for para a glória de Deus. É um filho só se for para a glória de Deus. É mais um caminhão só se for para a glória de Deus. Entendeu isso? Esse é o espiritual, o teleios. É o maduro, o maior de idade. O espiritual é alguém que não vive mais olhando só para o seu umbigo. Esse é o espiritual. É o constrangido. O espiritual é aquele sempre movido por interesses maiores do que ele mesmo. E isso faz com que a gente tenha uma boa visão a respeito de nós. Romanos 13 fala para a gente não pensar além do que convém a respeito de nós mesmos. E quando a gente começa a fechar muito na gente, a gente começa a chegar nesse lugar de um eu, de primazia, de umbigo, de interesse próprio. E ele está falando que o espiritual, ele é o contrário disso. O espiritual, ele aceita a pessoa do Espírito Santo, ele aceita como regra a palavra de Deus, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele foi tocado espiritualmente para tal. Entende isso? Viver isso aqui para mim não é uma opção. Por quê? Porque não fui eu que escolhi. Eu fui escolhido. Eu fui tocado. Foi colocado dentro de mim. Aquelas palavras que antes eram externas, agora foram escritas nas tábuas de carne do meu coração, que eu não consigo, só se eu arrancar meu coração de lá. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu nasci espiritualmente. É por isso que, se um homem espiritual tentar viver como um homem natural, ele vai enfrentar muitas angústias. Porque ele não nasceu para isso. Ele não tem projeto para isso. Entende isso?
E o que Paulo vai falar? Paulo vai falar o seguinte: olha, então vocês entenderam, existe um homem natural que não está no nosso meio. O homem natural agora está dormindo de ressaca do golo. Está dormindo ainda nas camas variadas com mulheres variadas. Então não está no nosso meio. Ele não entende que isso é problema para a vida dele. O homem espiritual não, o homem espiritual está no nosso meio. Mas Paulo fala o seguinte: vocês, irmãos, eu não vos pude os tratar como espirituais, porque no meio de vocês há pessoas carnais. Então ele fala de um outro elemento que pode ter no nosso meio, que não é natural. O homem natural não está aqui. Ninguém veio aqui porque é bonzinho. Você só veio aqui porque o Espírito Santo fez você vir, mora dentro de você e você quer mais de Deus, não é de mim, do Oralídia, não é nada disso. Você veio porque você é de Deus. Mas Paulo fala que no meio desse povo de Deus existem os carnais. E quem são os carnais, queridos? Os carnais são aqueles já convertidos, porém não desenvolvidos. É aqueles que entraram pela porta da salvação, mas não enxergaram o caminho. Não colocaram o pé no discipulado de Jesus. Elas não começaram a olhar em torno de si mesmo. O carnal é aquele que teve uma iluminação espiritual, ela acordou do sono profundo, o Espírito Santo está dentro dela, mas ela fisicamente, carnalmente, luta para que esse Espírito não tenha voz. Ela tenta tampar essa voz. O Espírito fala assim, faça isso, e ela, mas todo mundo faz ao contrário, por que eu tenho que fazer assim? O Espírito inclina ela a viver de uma forma, ela fala, mas todo mundo da minha galera faz outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Só que essa pessoa que nasceu realmente espiritualmente, está lutando para viver como carnal, ela vai ofender profundamente o seu eu. Porque ela nunca vai colocar o pé todo dentro da jaca. O homem natural, gente, ele põe o pé todo dentro da jaca e nem percebe que é jaca. Ele anda com uma jaca em cada pé. E ele nem sabe, ele acha que é tênis. Enfiar o pé na jaca, sabe assim? O homem natural enfia toda hora, ele nem está vendo que é jaca. O homem espiritual, ele já enxerga a jaca de longe. E ele sabe que é jaca. Só que o carnal, ele quer enfiar o pé na jaca, porque todo mundo enfia, mas ele sabe que ele está enfiando o pé na jaca e ele nunca enfia o pé todo. Porque aquele negócio fica dentro dele. Sim ou não? Tem alguém aí? Esse negócio está errado. Isso que eu estou falando. É ou não é, gente? É assim que funciona. E Paulo está falando, olha, existe no nosso meio pessoas carnais. E por isso eu não posso tratar vocês como espirituais. Carnais é aquele que nasceu de novo, mas vive como se não tivesse nascido. Já viu a luz, mas anda no escuro. Gosta de escuro, sabe? Sabe que? Você conhece alguém? Gosta de problema? Gosta do que você fala? Gosta de andar com crente? Já foi da igreja? Mas ama as trevas. Ama, namora com as trevas. Como pode isso, né, gente? Se a pessoa nasceu espiritualmente, ama a luz, se ela foi tirada das trevas, como é que ela pode amar as trevas? Existe uma realidade carnal, caída dentro de nós, que ela pode ser alimentada a ponto de ir suplantando as nossas ações da luz. Não significa que ela é capaz de tirar o Espírito de dentro de nós, mas ela pode ir ofuscando essa luz, tampando essa luz, machucando essa luz. Já conheci alguém assim? Era uma benção. Aí começou. Aí um bel ali, daqui a pouco você não está vendo mais luz nenhuma lá. Irmãos, Paulo está falando para nós, irmãos. Capítulo 3. Irmãos, crentes, vocês que tiveram a experiência com o divino,
Cuidado, no nosso meio pode ter pessoas carnais. E ele faz uma conexão, para exemplificar isso, com a criança, né? Com o bebê. A Lídia está com 2 lá. Pode nos ajudar aqui. Já estão comendo sólido? Não? Já papinha? Engasga, amassa. Mas Paulo está falando o seguinte: o alimento sólido não é para vocês. Eu tenho que dar o leite. E qual que é a característica principal do homem carnal? Do bebê, da criança? Qual é a característica do Timóteo, do Tito? É o meu. É o eu. Porque a criança, ela não consegue ver que existe o outro. Ela só enxerga o seu eu e quer tudo para si. Então, eu tenho uma brincadeira que eu fazia com o Timóteo e agora eu faço com o Tito. Eles vão mamar ou estão perto de mamar e eu estou perto, eu falo assim: mamar é meu. Aí ele já voa no mamar e mamar é meu. E eles começam a mamar desesperado, achando que eu vou tirar eles de lá. Aí às vezes ele está mamando lá quietinho, eu chego lá e dou um beijinho. Ele: mamar é meu, mamar é meu. Ele ri. O Timóteo, se você chegar aqui com um presente pro Tito, ele vai falar: cadê o meu? Se eu compro uma roupa nova para o Timóteo compra para o Tito e o Timóteo vê primeiro, o Timóteo pega e fala: é minha. Sabe qual que é a principal característica que Paulo está querendo falar para a gente do carnal? O carnal é o eu. É a pessoa em si mesmada, que só olha para o seu umbigo, que tudo é dela, tudo é do jeito dela, tudo é exatamente como ela quer validar e tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito, não vai ser aceito. Paulo está falando o seguinte: ó, no nosso meio a gente se reúne para a gente ser um nós, mas cada um chega aqui querendo ser eu. A gente veio para ser o que o Felipe falou, uma só voz, mas cada um está vindo buscar uma coisa diferente. Então, enquanto a gente não for um, eu não posso falar como espirituais. Eu tenho que falar a pessoas que veio e estão enganadas a respeito de Cristo. Por quê? Porque se você nasceu para a família de Deus, não tem como você ser eu. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso, a igreja é nossa, o café é nosso, a música é nossa, a palavra é nossa. O natural é aquele que precisa se converter. O carnal já se converteu, mas precisa crescer. Ele precisa romper esse estágio da vida dele, onde o cristianismo não afetou o seu egoísmo, o seu umbigo. É o Deus que tem que resolver o seu problema. Entendeu? E se ele não resolver o seu, ele não é Deus. Não é que ele não pode resolver, mas em vez de ele resolver o problema da humanidade, você quer primeiro que ele resolva o seu. Porque você é mais importante. Perceba, irmãos, no começo do texto que eu li, Paulo está falando de coisas espirituais. Ele fala assim: olha, fala de nós somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. Paulo está animadaço, querendo falar de assunto do reino, assunto assim: cara, a gente vai viver alguns anos assim, mas Jesus vai voltar, cara, ele vai ser doido demais, e ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, vai restaurar o funcionamento da criação, a gente vai ver isso, a gente vai ser testemunha dele. Ele está super animado, só que ele dá uma parada na porta e fala: mas peraí, eu não vou poder falar dessas coisas, porque vocês vieram ainda buscar cada um a sua coisa. E sabe por que muitas igrejas não dão certo? Porque elas se rendem a ser para as pessoas um instrumento para dar a cada um que pessoalmente elas querem ou elas precisam. Eu já fui evangelizado assim: vai lá na minha igreja que Deus vai te dar o que você quer, te procura, o que você busca, Ele vai te dar. Aí a gente vem, aí a gente já vem com essa mentalidade de consumo, entendeu? Deixa eu ver a música. Não, mas toca mal demais, né?
Ele não toca ele para tocar carrão tá bom para falar. Deixa eu ver o café. Deixa eu ver se as pessoas me cumprimentam bem. Por quê? Porque atrás dessa mentalidade tem alguém governando chamado eu, que precisa ser correspondido. Isso é carnalidade, irmãos. Isso não é igreja. Paulo está falando o seguinte: enquanto nós pensarmos particionados, eu não posso falar de assunto espiritual com vocês. Qual a principal característica do Tito, do bebê? O Tito é autocentrado. É nele. O Timóteo vem pegar um brinquedo dele, ele bate no Timóteo. O brinquedo é meu. A única realidade que ele tem conhecimento é ele mesmo. É o que ele quer. Você vem nessa comunidade para buscar o que você quer? Ou para ser o que nós podemos ser juntos? Entende isso? Qual a distância nós estamos disso? A gente veio aqui para ter uma semana abençoada, ou a gente veio aqui para ser corpo de Cristo e Ele concedeu uma missão coletiva? Uau! Que diferença! Se eu puder falar a nós, o Espírito falará uma só voz, e aí sim a gente consegue ser um, não igual. Não é uniformidade, é unidade. Pedras vivas, um só templo, um só corpo. Pedras diferentes, unidas para a edificação de um templo, para Deus habitar e fazer o nome dele conhecido, não o nosso. O Tito, quando quer mamar, o que ele faz? O seu chora, gente? Esguela. O Tito, meu filho, fica nervoso. Ele já era meio nervosinho, né? Cara fechado assim. Ele fica bravo, pega aqui na mãe dele assim, e fica arranhando. Mas é bem parecido com a gente, quando Deus não faz o que a gente quer. Ainda somos crianças que queremos leite da mamãe e ficamos lá em Deus assim, me dá, que é o que eu quero. Ué. E Deus fala, e o Deus talvez lá em cima assim, nossa, eu já podia estar passado disso, que eu ia te falar de coisas eternas, cara, que você nem imagina. Eu ia te dar coisas que você nunca ia poder, sabe, isso aí que você está querendo, eu posso até estar com você nesse projeto, mas é pequeno, é passageiro. O que eu tenho para você é muito maior, meu querido. Entende isso? A característica da criança é que ela não aceita dividir. Cara, você fala para o Timóteo assim, dividir, Timóteo. Desde pequenininho a gente fala isso para ele, tem que dividir. Só quando é conveniente para ele que ele divide. Tipo assim, ele ganhou uma bala, um chocolate, e a mãe dele ganhou outro, ele chega para a mãe dele e fala assim, dividir. Aí a mãe dele dá um pedaço para ele, aí ela vira para ele e fala assim, agora divide. Ele, não, meu não. É dividir quando é para tirar do outro. Aí ele divide. Mas quando é dividir para ele perder, aí ele não faz não. Por quê? Porque ele é criança. Quando é para você perder, você participa. E quando é para sofrer o dano calado? Alguém? E olha que interessante, Paulo não está fazendo fofoca não, tá pessoal? Ele fala assim, eu fui informado, né, que no meio de vocês há divisões, brigas e contendas, não é isso? Tem alguém aí? Está sendo levinho. Paulo fala o seguinte, eu fui informado, não é fofoca não, eu fui informado pelos irmãos da casa de Cloé, então ele dá nome do que estava acontecendo na igreja. Então não é uma comunidade que vive de fofoquinha para resolver no culto, é uma comunidade séria, que estava com um problema vital para ela. Ou cada um continua vindo aqui para buscar o que veio e o que lhe interessa pessoalmente, ou a gente vai abrir mão disso, pelo menos um pouquinho, e vai clamar por um propósito eterno juntos, algo coletivo, algo maior.
quando nós estamos aqui dentro, a gente deveria tratar esse lugar como um lugar de nós. Entendeu? Deus pode até te dar o que você veio buscar aqui. E Ele sempre é misericordioso para nos dar. Mas aqui deveria ser um lugar de nós. Então, se o Maurício está com dificuldade de cantar, quem vai cantar? O Lucas. Entende? Se a Rafa está tristinha aqui, a Pri pode ir lá e compartilhar um pouquinho de força e alegria. Entendeu isso? A gente não chega olhando para dentro, a gente chega olhando para fora. É uma comunidade de serviço uns aos outros. Por quê? Porque é uma comunidade de nós e não de eu. É uma comunidade de nosso e não de meu. Quando o que vale é só o que eu penso. Quando o que vale é só o que eu falo, do meu jeito. E tudo que é diferente disso está errado. Quando a gente não gosta de aceitar a opinião. Já viu criança? Você fala, não faz isso, o que ela faz? Ela faz. A gente é assim por quê? Porque a gente acha que a gente já cresceu. Só que a gente pode ter 40 anos e ser criança. Porque a gente continua fazendo o que não deveria ser feito. E o que não deveria ser feito? Pensando somente na gente. Mimados. Vocês são crianças. Vocês precisam de... Vai ter que cortar, né? Não vou ser preso. Você precisa de chinelada na bunda. Entendeu? Para você parar de tratar Deus como Papai Noel, que vai te dar tudo que você quer. Tem coisa maior do que isso, cara. Deus é muito maior que isso. Em geral, essas pessoas que são muito ensimesmadas, elas se veem superiores às outras. Em geral, essas pessoas olham para as outras de cima para baixo. E detalhe, olham para Deus de cima para baixo. Como se Deus estivesse embaixo delas, prontinho para obedecer uma ordem. Pessoas arrogantes. Arrogantes não precisa ser... Que tem pessoas educadas, bem polidas e arrogantes ao mesmo tempo. Sabia? Tem pessoas que vão te ouvir, não vai ser arrogante com você, não vai brigar, mas ele já tá assim, que babaca, nada a ver. Mas ela tá ali de boa, olhando pra sua cara. Aí você fala mais uma coisa assim que pode ser útil para ela, ela já sei. Não, isso aí tá errado. Não, eu já sei, eu já estudei isso. Arrogante. E por fora, de boa, educada. Gente fina. E Paulo fala o seguinte: ouvi falar que existem cismas, rachaduras na igreja. A palavra cismas é cisma, mas sabe quando você está cismado com o outro? Quando você cisma com o outro, não dá uma rachadura no meio? Então, a palavra é rachadura. Então tem uma cisma que derrete o objetivo coletivo. É um lugar coletivo cheio de rachadura que não tem como pôr peso em cima, que se eu pôr peso da minha glória em cima, não tem como segurar, está tudo rachado. Porque cada um está buscando o seu próprio interesse. Ao invés de focar num bem coletivo, estão particionados. Então existe um homem natural, que não nasceu de novo. Você fala, parece que não adianta. Existe um homem espiritual, que quando você fala, ele é para mim, cara. Isso é para mim. O espírito está ali toda hora te incomodando. O cara vem te pedir água no portão, você dá água. Você quer um café? Quer um pão? O cara te pede uma esmola, você olha no olho, mesmo que você não tenha para dar ali naquela hora, mas você tem contato com o outro, com a causa do outro. O homem espiritual pesa as ações, se ele deve ou não fazer. Coração, aqui, homem espiritual tem que ver se é espiritual na hora de fazer o negócio. Declaração de imposto de renda. Entendeu?
comprar e vender, balança do mercado, dinheiro achado na rua, carteira com documento. Aí tem que ser espiritual. Para devolver tem que ser espiritual. Para não aceitar o troco errado tem que ser espiritual. Sim ou não? O homem natural pensa nisso? Ih, foi Deus que me deu ainda. Né? O teleios não. O homem espiritual, ele está focado no nós, no bem maior. O homem carnal, ele já teve a iluminação, mas vive como se não tivesse tido. Ele vive lutando, sabe? Para não corresponder ao Espírito Santo. Alguém te pede para fazer algo ilegal, dá meia nota. Você diz, você emite nota fiscal ou emite? Você pode emitir uma maior, né, Paulo? Sofrendo direto. Né? Você pode emitir uma maior? Não, é para me pagar uns negócios. Lero, é caixa 2. Vai pegar para ele. Querido, eu não faço isso. Para mim, isso é mentira. Você está me falando uma coisa, eu cobrei um valor, você está falando para mim falar outro valor e eu não receber esse valor? Isso é falso. O homem espiritual pesa essas coisas. É pesado para ele. O homem carnal não. Meia nota. Você não quer menos, não? Aí lá dentro do Espírito Santo está assim, ó. E ele... massagem. Aí amanhã de novo, meia nota ele. Constrangido daquele dia, mas beleza, meia nota. Meia nota. Chega uma hora que é padrão, meia nota. A pessoa antes de oferecer, você não quer meia nota, não, a gente divide. Aquele espírito que estava lá dentro vai definhando e não tem mais vida. Conhece alguém? Isso me lembrou uma história, e eu finalizo com ela, João capítulo 8. João capítulo 8. Natural, espiritual ou carnal? João capítulo 8, versículo 1. Olha a história, olha que história, gente. Olha que história. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, colocando-a no meio de todos, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena a lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Isso lhes dizia, tentando para poderem ter o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar, ele, levantando-se, disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, e ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, eu consegui enxergar nesse texto esses três personagens. Me ajuda aí. Quem é o natural aqui? Quem é o homem natural aqui? O homem natural aqui é a mulher. A mulher que adultera e já está com os dois pés dentro da jaca, fazendo o que não deve, e foi pega no pulo.
Quem são os carnais? Quem é o carnal aqui? Os escribas e fariseus que querem usar a lei, que está certa, mas eles querem usar o rigor da lei contra o outro. É quando a gente olha para fora e acha que o problema só está no outro. Que quem peca é só o outro. E detalhe, alguns vão dizer que esses homens levaram essa mulher. Deixa eu explicar a pegadinha primeiro. A pegadinha era a seguinte: na lei fala que se um casal cometesse adultério, ou seja, alguém fosse pego no ato de adultério, exemplo, existem 2 casais, vamos supor, qualquer um desse casal adulterasse, esses 2 adúlteros deveriam ser colocados em praça pública, exposto o homem e a mulher, e lá na lei está escrito, apedrejado até a morte. Os 2, o homem e a mulher. O que os escribas fizeram? Trouxeram só a mulher. E falaram uma meia verdade. Falaram só, na lei fala que quando acontece isso tem que apedrejá-la até morrer. Se Jesus fala apedreja, ele ia falar, é contra a lei. Tá vendo? Ele não pode ser o Messias. Ele deveria saber que tinha que ser o homem e a mulher. E ele não percebeu isso. E ele está mandando apedrejar. Se ele fala não apedreja, ele fala, tá vendo? Ele não cumpre a lei de Moisés. Então era uma pegadinha. Qualquer uma que Jesus respondesse, ele estaria frito. E aí Jesus, com muita sabedoria, olha para os carnais. Quem são os carnais? São aqueles que querem usar a religião só para envergonhar as pessoas. São os acusadores, os julgadores, os que pensam no si para julgar o outro. E detalhe, alguns vão dizer que esses homens levaram essa mulher não porque eles tinham zelo pela lei, mas porque eles tinham eles estavam enfurecidos por eles não terem a oportunidade de ter estado com essa mulher. É mais ou menos o seguinte, eu estou segurando a onda aqui, eu não fiz nada, ela vai lá e faz, não, no nosso meio não vai viver ninguém assim não. Mais ou menos igual a gente, não, eu estou fazendo certo, então pega quem está fazendo errado e vão apedrejar, porque eu estou lutando para fazer o certo. Entendeu isso? É sutil, mas em geral a gente quer apedrejar as pessoas e ainda arrumamos elementos que justificam essas coisas na palavra de Deus. Irmão, mas você está fazendo isso, né? E o cara só negando imposto. E o cara dando mau testemunho, olhando para a mulher dos outros, cobiçando a mulher do outro. Adulterando virtualmente aí. Entende isso? Os carnais, eles têm o julgamento na ponta da língua. Quando é para falar do outro, é facinho. Mas quando é para olhar para dentro de si, você chegou numa rodinha, está falando de alguém, aproveita a oportunidade. Pensa alguma coisa ali e questiona aquelas pessoas que estão falando da vida alheia e fala assim, mas e você, não tem dificuldade nisso não? E você? E você? Isso nunca mais aconteceria com você ali. Segunda coisa, se você estiver no meio, estiver falando de alguém, cismas, rachaduras, se você for um espiritual, você vai falar assim, olha, maledicência, é isso aqui que está acontecendo? Maledicência gosta? Lá no natural tem outro nome, chama fofoca, aqui chama maledicência, mas é a mesma coisa. Vou te dar 2 dias para você procurar essa pessoa e falar, senão eu vou falar que você estava falando dela. Nunca mais aquilo vai acontecer. Sim ou não? Sabe o que estraga a vida da igreja? Cismas, brigas, rixas, conversa. Fala daqui, fala dali. O achismo, o julgamento da vida do outro. Ninguém aqui tem a ideia do que o outro vive.
E não temos o direito de julgar sem pesar a vida do outro. Temos, pelo contrário, temos a oportunidade de nos unir, repartir forças uns aos outros. Olha que diferença. Só que aqui esses homens carnais queriam matar em nome de Deus. Já ouviu falar nisso? Matar em nome de Deus. Só que eles tinham um homem espiritual, né? À frente deles. Lembra que eu falei? O homem carnal pensa em si mesmo, né? Os escribas estão lá. Eu não fiz, tá vendo? Eu segurei a onda, então ela está errada, ela vai pagar. E Jesus não pensa em si, porque ele também não fez, mas ele pensa no outro, no nós. Ele olha para a mulher e fala: alguém te condenou? É mais ou menos o seguinte: o único homem que poderia condenar aquela mulher ali é quem pagaria o preço de morte por ela. Quem ia morrer por ela? Cristo. Cristo ia morrer, aquele homem ia morrer na cruz por aquela mulher. Quem poderia condenar? Jesus podia ter falado assim: olha, eu te condeno, mas a sua condenação recai sobre mim. Nem isso ele fez. Ele falou: eu não te condeno. Por quê? Porque ele sabe que dentro dela tinha uma natureza da criação de Deus, mas ela era uma pessoa natural, ela não tinha experimentado o espiritual. Ela era cega. Ela não está fazendo aquilo porque ela é carnal. Ela está fazendo aquilo porque ela é natural. É diferente. E aí Jesus, o homem espiritual que pensa na vida do outro, fala: eu não te condeno. Gente, imagina a aflição dessa mulher. Sabe cadeira elétrica? Não, aqui não tem, né? Sabe? Beleza. Imagina que você chegou numa comunidade, né? Comunidade daquelas pesadas, e alguém conta para o chefe daquela comunidade que você mexeu com a mulher dele. E aí ele manda os capangas dele ir atrás de quem mexeu. Aí ele te acha e te traz para a praça pública. E aí eles ligam para o chefe deles: patrão, já está aqui no jeito. Aí tem uma pilha de pneu, um balde de gasolina. Lembra, tropa de elite? Não é assim que funciona? Micro-ondas. Põe o cara lá dentro e aí tem pneu, gasolina, fogo, e você lá em pé esperando o cara vir. É mais ou menos isso que essa mulher viveu. Ela está ali, ó, prontinha para morrer, esperando a dor da primeira pedrada. Sabe o que é Jesus chegar no ambiente e ela perceber que a chance de vida que ela tinha estava à frente dela, a única, e que ela não podia fazer nada para ter aquela vida, e tudo que ela teria era a vida de graça, pela graça e misericórdia de Cristo. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus não pensava só no umbigo dele. Jesus não era carnal. Jesus não ia para a sinagoga pensando só no bem dele. Jesus, ele queria salvar a humanidade. Ele queria o bem comum. E esse é meu desafio para você. E a minha pergunta para você é: se você tem estado, tem vivido, já vive como alguém que teve uma experiência, mas luta para não demonstrar isso? Você se vê como uma pessoa espiritual, coletiva, ou uma pessoa mais carnal, você e você mesmo? Eu. Tem uma música assim, não tem? Tudo é eu, meu. É assim? Se existe, é carnal. Se você vem aqui só para ser beneficiado, é carnal. Só para ser, eu vou lá buscar minha bênção, carnal. Eu vou lá buscar a palavra viva, carnal.
Porque ela não é sua, ela é nossa. Ela é para nós. É para um propósito justo. Pastor, como é que eu devo vir semana que vem? Do mesmo jeito, mesmo endereço, mesmo horário, mas já chegar assim. O que eu posso servir hoje? Com minha voz, com minha oração, com minha intercessão, com meu café, com meu abraço, com meu aperto de mão. Mas a gente vai servir. Entende isso? Imagina se todo domingo nós chegássemos assim com esse objetivo, gente. Como seria? Seria espiritual. Amém? E aí o Senhor foi misericordioso e me deu uma letra de uma canção. Nessa semana, estudando isso, me deu 2 canções essa semana. Uma sobre Cânticos capítulo 5, que fala que dos temores e tremores, os temores da minha mente e os tremores das nossas cidades, né? Querendo tirar a atenção da volta dele, do dia, do grande dia. E aí, Cânticos vai falar que a noiva estava dormindo, mas quando ela ouviu o primeiro passo do noivo, ela despertou. Por quê? Porque o coração dela estava desejoso. O coração dela queria o noivo. Então, essa foi uma oração nessa semana, e o outro foi essa canção. Quer que eu compartilhe a letra? Direito autoral. A gente não colocou melodia ainda, né, Lídia? A gente está nascendo, mas a letra fala mais ou menos o seguinte. Chama Não Merecia. Meus erros tornam tudo escuro. A vergonha vem me julgar. Tua lei está sobre mim. Já enxergo pedras sobre as mãos. Estou sem saída. Palavras escritas no chão, amor obstinado me atrai. Ouço as pedras caindo, uma chance de vida está logo ali. Hoje me desfaço em seus pés, como o único lugar seguro. Aceite minhas lágrimas de dor, me enche do amor que eu sempre procurei. Essa mulher de camas variadas, né? Procurando amor, e agora ela encontrou o amor. Não mereci o seu perdão, sua graça me fez reviver. Misericórdia e amor me constrangem a não ter outra vida, se não for por você. Uma vida para Ele. Conta-se, não está na Bíblia, mas conta-se que essa mulher varreu Jerusalém falando de Jesus. Ela ficou tão encharcada de amor pelo que Jesus fez por ela, que ela evangelizou Jerusalém. E esse é a minha oração para mim e para você, que a gente saia daqui hoje como essa mulher que teve um encontro. Que um dia teve um encontro, deixou de ser natural e se torna espiritual. Deixa de pensar no eu e pensa no nós. E vive um propósito muito maior. Que Deus nos faça isso. Que Deus faça isso na nossa comunidade. Que Deus faça isso na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar isso? Você pode ficar de pé? Que isso, pastor? Essa palavra aí é difícil demais para mim, ué? Acho que ela é pro Luiz. Não, eu acho que quem aguenta ela mesmo é só o Felipe. Isso é para todos nós, irmãos. Tem hora que a gente pode viver como pessoas naturais, ou querer viver, porque não tem jeito. Tem hora que a gente pode raciocinar como carnais.
Mas no fundo, se estamos aqui é porque um dia Ele nos alcançou. E nós temos todo o potencial para ter a mente de Cristo. Ter um só coração com o coração de Deus, o coração de Cristo. Não é lindo isso? Nossa. Queria te convidar a se render um pouquinho. A dobrar seu eu. A perceber os seus egoísmos. Suas carnalidades. E o resultado de um carnal é ter obras da carne. E essas obras pode destiná-lo ao inferno. Pai, obrigado por essa manhã, por essa canção, por essa oração juntos. Obrigado por esse café junto. E obrigado pelo teu propósito ainda de sermos tua igreja, tua família, parte do teu reino. Obrigado porque foi o teu Santo Espírito que nos fez levantar hoje e estar aqui. Sem Ele não estaríamos. Então temos convicção que todos só estão aqui porque um dia se tornaram espirituais. E a minha oração é para que, se alguém no nosso meio tem sido oprimido para viver somente para si mesmo, para o seu eu, para o seu meu, tem sido infantilizados a uma vida carnal, uma vida limitada a esta própria vida, uma vida limitada ao que esta vida aqui humana, essa vida mundana pode dar. Que essa pessoa seja reconectada novamente com a luz. Com a luz do privilégio de participar de um projeto muito maior, que é o céu, que é o seu reino, que é o Senhor para sempre. Nos conecte com isso, com esta realidade, Senhor. E é por esta realidade que podemos continuarmos trabalhando, servindo, vindo às reuniões, orando, cantando e fazendo todas as coisas, porque estamos indo para esse lugar com este propósito. Fazemos isso porque cremos no Senhor. Nos ajude, Pai, a melhorar nessas áreas que ainda não damos o devido testemunho do Senhor. Agimos como carnais. Negamos que já tivemos iluminação no Senhor. Falta-nos coragem para nos posicionar em algumas coisas, Senhor. Mas nos ajude. Por último, Senhor, eu peço que o Senhor cure as rachaduras. Nós liberamos, Pai, o processo necessário para se fechar as rachaduras, sim, as cismas, as desconfianças, as indiferenças, os egoísmos, e nos transportar para esse lugar de uma voz, de um ser único, com o mesmo coração, com a mesma mente, habitados pelo Teu Santo Espírito, no mesmo lugar, um lugar onde o Senhor gosta de estar. Em nome de Jesus, Pai, faz isso em nós. Às vezes, Senhor, a gente quer tanto uma coisa e a gente te pede tanto esta coisa. Mas não quer dizer que esta coisa nós queremos mais do que o Senhor. E ter o Senhor é ter a opção de ter o que a gente quer ou não ter, sem sofrer o dano, porque já temos o Senhor.
Senhor é maior. O Senhor é maior porque hoje eu posso vencer e amanhã eu posso perder. Mesmo assim, eu já sou mais que o vencedor. Eu já tenho a maior vitória que um ser humano pode ter, que é fazer parte da tua família. Coloca os nossos olhos nesse lugar, Jesus. Faz isso em nós. E Pai, eu peço que o quanto antes, em breve momento, o Teu Santo Espírito compartilhe conosco coisas espirituais, coisas grandes, coisas coletivas, evangelismos coletivos, viagens coletivas, intervenções coletivas, ofertas coletivas, músicas coletivas. Faz isso em nós. Nos faz anunciadores da Tua verdade. Se essa verdade de fato é verdade, nos faça anunciadores, atalaias, vozes do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Pode se sentar um minutinho?